Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com Susana Grunspun. A Susana escreveu o livro As Aventuras de Tux e Outros Escritos. E o livro da Susana está no site das livrarias. É Amazon, Escortece, Magalu e Estante Virtual. Oi, Suzana, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Cristiane? Tudo bem. Suzana, é Suzana Grunspun? Isso É mesmo. assim mesmo que fala, né? Isso. E certo. Suzana, eu queria então que você começasse contando um pouquinho para a gente, né? Fala um pouco sobre você, né? Quem é a Suzana? De onde que vem esse sobrenome, né? Grunspun? Fala um pouco da sua carreira. Conta um pouquinho para a gente, né? Quem é você? Então, eu sou filha de imigrantes. Até eu tenho, aqui no livro, eu falo um pouco sobre isso nos escritos, nos outros escritos. Então, minha família veio da Romênia, não é? Antes era a Romênia, atualmente é a Moldávia. E eles vieram entre a Primeira e a Segunda Guerra, mais ou menos na década entre 20 e 30, entre a Primeira e a Segunda Guerra, então, não é? Bom, aí formei-me médica e fiz uma especialidade em psiquiatria. Depois eu fui fazer psicanálise. E desde pequena eu gostava de escrever. Eu era daquelas que fazia diário quando era pequenininha, né? E depois eu fui crescendo e continuei escrevendo durante até mais ou menos o início da adolescência, que é na época em que eu desenhei o boneco que eu conto no livro depois. E esse boneco ficou lá num caderno. Posteriormente, eu fui fazer um curso de escrita e fui muito estimulada para que pudesse procurar recordações minhas. Cada aluno, né, recordava alguma coisa do passado que pudesse utilizar numa escrita. Foi aí que eu revivi esse boneco, porque não havia nada escrito, só havia os desenhos. E, paralelamente a isso, eu também frequento há mais de 12 anos, há mais de 12 anos, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Então, foi mais ou menos na época que eu fazia o curso, quando que eu fui convidada por um colega que tinha lido um trabalho meu técnico, né, em psicanálise, e que me convidou para fazer parte da sociedade. E na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que inclusive nós temos algumas antologias que até são publicadas atualmente pela Escortece, eu fui muito estimulada para que eu pudesse compilar então esses escritos para poder fazer uma publicação e aí consegui alcançar essa alegria. Para mim foi uma alegria ter conseguido publicar o livro. Ah, olha só, interessante. E tem uma passagem do livro, né, Suzana, que você conta como foi que você encontrou ali esse grupo, né? Uma passagem que está relacionada lá, inclusive, à época dos bondes, não é? Conta pra É, gente essa história, porque eu achei ela bem interessante. Não, é o seguinte, eu fui convidada a primeira vez para ir na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores e fui avisada que os encontros eram na pizzaria, que era na Rua Oscar Freire, chama Bonde Paulista. E aí eu vou contar de trás para frente. O texto está. E aí, esse Bonde Paulista, só de escutar a palavra Bonde Paulista, eu fiquei muito entusiasmada. E aí eu cheguei na pizzaria, fui muito bem recebida, conheci, e na entrada tinham várias fotografias de bondes antigos de São Paulo. Passaram-se muitos anos e o bonde paulista foi fechado, fechou ano passado, depois da pandemia. E todos fomos convidados a escrever sobre o bonde. Foi aí que eu trouxe recordações minhas infantis dos bondes que circulavam tanto em São Paulo,
e eu subia muito de bonde na Teodoro Sampaio, e também em Santos, que eu andava muito. Então, me deu uma tristeza no coração quando eu soube que o bonde paulista estava fechando. E aí eu fiz essa homenagem com esse texto que está publicado no livro. Ah, muito bacana. E assim, deixa eu mostrar mais uma vez aqui um pouquinho, né, o livro da Suzana, né? Tem assim textos assim belíssimos, né? Tem Obrigada. algumas coisas que você fala sobre viagem, algumas coisas de recordação, e aí tem a história do Tux também, né? Eu queria que Isso. você contasse para a gente, então, como que você pensou aí a estrutura do livro? Bom, a história do Tux eu fui escrevendo gradativamente. Eu tive a ideia, então, de escrever uma história pondo o boneco, que eu queria dar vida para esse boneco, né? Queria publicar esse boneco, e me baseei um pouco no Pequeno Príncipe, porque foi um estímulo que me deram também nesse curso. E aí eu escrevi o primeiro capítulo. Depois, como a primeira história ele vai assim para a maçã grande, né, como se fosse assim a Apple, né? Então ele é dragado pela internet. Aí eu tive a ideia de um assunto que me encantou muito, que foi o bóson de Higgs. Então aí eu fui tendo essa possibilidade de ir construindo, como se ele tivesse dentro do computador links. Num primeiro momento é que eu pudesse até estudar algum conhecimento e transmitir um conhecimento que o público não conheça tanto, né? Através do boneco. Depois, eu gosto de neurociência, tinha lido um livro de um grande cientista, neurocientista, que ele ganhou o prêmio Nobel, e aí eu estudei o livro dele, tinha lido, aí pus o Tux dentro das células do sistema nervoso central, para poder as pessoas entenderem um pouco dos conceitos. Daí, como também sou psicanalista, eu pus o Tux num parquinho, saindo assim. Ele estava num sonho e ele vai para um parquinho. E nesse parquinho ele encontra as crianças e vê como é que essas sinapses funcionam ao longo da vida, desde bebê até criança. Depois, eu tive algumas experiências na vida que eu queria colocar, mas aí, ou textos que eu tinha escrito, e daí eu fui tendo a ideia de fazer links, superlinks, e integrar uma experiência minha, que é a psicoterapia. Então, quando eu coloco ele no mundo da fantasia, e depois ele abre portas, e essas portas seriam como se fossem portas na mente, mas portas também do terapeuta, né? Sessões, mas são sessões que eu, com a minha vivência de mais de 30 anos trabalhando com crianças, adolescentes, adultos, eu fui colocando como se fossem histórias, né, para poder retratar experiências tanto que eu tive na ludoterapia quanto terapia de adolescentes. Bom, depois eu chego num momento onde o Tux está cansado do online, né? E ele vai para a biblioteca, né? Ele passa pelo museu antes de ficar tão cansado, que é uma experiência minha, quando estive no museu e vi um quadro do Matisse, que é a blusa rumena. Então, essa blusa rumena, essa experiência eu tive aos 15 anos, e eu pude escrevê-la. E aí eu vou, por fim, na biblioteca e ele vai, então, entrar assim, no mundo real, que eu falo da magia das entrelinhas, que é mais o meu mundo atual. E daí termina, assim, rapidamente, né? Algumas pessoas até reclamaram que, de repente, acaba o conto assim, na linha do tempo, né? É como se fôssemos todos, temos que prestar atenção no tempo, no cronos, porque o cronológico faz terminar as coisas. Você citou, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da pintura que você citou, né? É, Dos que eu gosto encontros muito. dos encontros do Tux, né? E como que é essa coisa, né? De aí ele estava lá no mundo virtual, né? No mundo online lá, né? E de repente ele vai parar na biblioteca, né? Tem o encontro É, lá dele com os livros, né? Que vai dando essa sensação assim de
a necessidade também do mundo real, não Isso. é? É, eu tenho um texto que eu acho que já é quase no fim, que eu falo desse conflito entre o virtual e o online que as crianças vivem e como a gente tem que se preocupar com a criatividade, né, de crianças que brincavam antes de existir a internet, que eu tenho essa experiência, e crianças que brincam depois desse mundo virtual. Como é que é essa brincadeira? Então, essa necessidade, aí eu coloco, né, eu me coloco e coloco o leitor nessa realidade. E nos outros escritos, eu acho que tem alguns textos que falam claramente, né, o que eu penso sobre esse mundo virtual, que é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado para não permanecer online fora da realidade, né, nos nossos dia a dia, no cotidiano. Certo. E, Suzana, agora sim, né? O livro está pronto, né? Está aqui, né? Concretizado, saiu do É, mundo virtual e está no mundo é. real, né? Agora você olhando assim, né, para personagem que você criou, né? Qual é a sensação que te dá? Pensando Olha, no eu Tux. do Tux, no começo eu fiquei muito conflitada de publicar, né? Aí a própria revisora da Escortese, que eu também sou muito grata, que ela me ajudou muito a fazer uma revisão muito boa, ela falou que não, que era um livro que valia a pena ser publicado. E eu tive uma experiência que eu não mostrei para ninguém. Eu só lidei com a editora e com a revisora. Eu não tinha dado esse livro para alguém ler, eu mandava alguns textos. Então, eu no começo estava um pouco inibida de eu me expor, porque tem pessoas, se você for ler aqui a introdução, que é um colega que é o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, ele fala que tem uma hora que a gente não sabe quem é a Suzana, quem é o Tux. Está escrito aqui na introdução, né? Então, eu fiquei um pouco preocupada com isso. Mas agora que já faz 2 meses e que eu tive um feedback de muitos colegas, de muita gente, então eu estou muito gratificada, porque eu escutei coisas muito interessantes, né? Que me estimulou muito a poder um dia continuar escrevendo. Você sabe que eu até escrevi um texto, mas eu não sei se cabe aqui, chama a prosa, Escutando sobre a Escrita, que é a minha experiência de ter escutado os colegas que me escreveram mensagens a respeito do livro, e essas mensagens. E no fim, eu falo que eu fico muito contente, muito grata, e também que eu me descubro uma escritora, né? Porque eu começo o texto falando que eu sou uma autora, e por fim eu termino o texto dizendo que depois da publicação desse livro, que eu me tornei uma escritora. Certo, você descobriu ali as palavras, né? Se É, apaixonou por elas, né? Esse mundo, é, né? Com que, é. ah, Que o personagem leva a gente, é muito interessante, né? aham. Isso, tem uma partezinha que você fala mesmo dessa relação com a personagem, né? Como é que surge a personagem para o escritor. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, eu até fui estudar depois, né? Eu já tinha estudado um pouco Freud, quando ele fala sobre os escritores criativos. Eu já tinha lido textos do Pirandello, que é um escritor muito famoso, que ganhou o prêmio Nobel, quando ele falava, como ele escrevia, como o personagem às vezes batia na porta da mente dele e ele tinha necessidade de escrever. O Tux foi um pouco assim, ele sempre esteve comigo, mas poucas pessoas, praticamente no meu mundo atual, ninguém conhecia. Quem conheceu no passado foi meu pai, minha mãe, minha irmã, mas essas pessoas não estão aqui mais presentes. Então, as pessoas levaram um susto, falaram: Nossa, mas você nem parece você, não parece a Suzana, não é? Da onde que você tirou essa possibilidade, esse personagem? Mas ele sempre esteve comigo, quer dizer, desde os 15 anos eu desenhei. E o meu pai falava, ele parece um feijãozinho. E ficou na minha cabeça todos esses anos. No dia que eu tive esse estímulo do professor na aula de escrita, na oficina de escrita, na hora surgiu.
eu acho que também é uma carga inconsciente que a gente dá para algumas invenções barra criatividade que em alguns momentos a gente tem na vida. Acho que o importante é não perder, ter recursos para retomar essa criatividade. Certo. Suzana, eu sei que assim, no campo, no seu campo profissional, né, você falou que você é médica psiquiatra, você é psicanalista. Eu sei que nessa área existe ali a necessidade de se fazer relatórios, né, em muitos momentos. Você, até por conta de uma questão assim de memória mesmo, né, de você ter ali Uhum. alguns registros relacionados ali às sessões com os Isso. pacientes e tal, né? Você acha que tudo isso, de uma maneira geral, assim, também ajuda a quem está no campo ali da literatura a ir compondo histórias, e todas essas histórias que você vai ouvindo, que vão chegando até você, isso vai ajudando ali no desenvolvimento ali na sua parte da escrita já voltada para o campo da literatura propriamente dito ali, dos contos, das poesias. Olha, com certeza, eu acho que está bem colocado, Cristiane, porque tem uma obrigação, quando você faz uma formação, tanto psiquiátrica, na época que eu fiz, quanto na psicanálise, de redigir casos, de para poder colocá-los em discussão com professores, com supervisores, para poder entender a dinâmica do caso. Na psiquiatria, mais as patologias, e na psicanálise, mais a dinâmica de como que o paciente está sofrendo e por que que ele desenvolve certos sintomas. Então, eu fui muito estimulada também a escrever na minha carreira. Mas eu gostava. Enquanto algumas pessoas reclamavam, eu sempre tive muito prazer em fazer esses trabalhos. E até tenho uma recordação que eu, quando estava na faculdade de medicina, eu adorava anotar as aulas, né? Eu gostava, eu tinha prazer em reescrever o que o professor falava. Como também eu gostava muito de poder. Eu gostava mais de escrever do que me comunicar verbalmente. Eu gostava mais de uma prova escrita do que de uma prova oral. sabe? Porque eu acho que a escrita era mais inerente a mim. Sempre foi, né? De uma certa maneira. Então, todos esses treinos me ajudaram, e espero que me ajudem a conseguir continuar escrevendo, né? Certo. E tem também passagens no livro que você fala da relação, da sua relação com pessoas próximas, né? Você fala lá da sua relação com a sua mãe, da sua relação com o seu pai, da relação com os netos, né? E é É. gostoso ir lendo, né, esses relatos que você vai trazendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também o que depois fez eu ficar pensando foi como que você pensa a questão, né, das relações hoje em dia, né, das relações no mundo em que a gente vive atualmente, né? Até por conta de toda essa fuga que tem, ou de toda essa necessidade que as pessoas têm hoje de ficar mais no campo da internet do que, por exemplo, com o outro que está ali à frente dele, né? Queria que você falasse Uhum. essas duas coisinhas para a gente. Então, primeiro, eu penso que eu mobilizei internamente essas recordações, essas vivências, tanto do passado quanto do presente, para poder compartilhar com as pessoas. Então, eu tive pais que me estimularam muito, eu escrevi, e eles eram muito interessantes. Eles eram muito cultos, eles tinham mais essa busca da cultura europeia, que também transmitiram para os filhos. E de uma certa maneira, eu tenho 6 netos, então eu tento, são pequenos, né? Mas eu tento passar para eles, que eu acho que eu tenho um texto no fim que eu falo da massinha, que eu tento falar para eles numa linguagem mais simples, mas transmitir a cultura, transmitir essas vivências, que muitas vezes são mais importantes, a experiência em si, do que só eu relatar ou contar uma história. Agora, o fato da internet, e eu ter posto o Tux na internet, eu penso que eu me coloquei no livro. Eu acho ótima a internet, eu não sou contra a evolução, né, o progresso, mas o problema é a gente poder equilibrar, né, tanto as crianças quanto os adolescentes dentro dessa nova
comunicação humana que é dado pela internet. E eu penso que agora estamos numa época um pouco de exagero, talvez, do uso. Talvez ao longo de próximos anos, próximas décadas, possamos utilizar a internet, mas não deixar os jovens e as crianças se distanciarem do mundo real. Agora, tem coisas muito interessantes na internet, então, de como que. Porque a gente não pode negar agora que vai ter o metaverso. Inclusive, quando eu acabei de escrever o Tux, que eu entrei em contato mais com o metaverso, que é essa possibilidade de você ir, né, para dentro da vivência, dentro da internet, e você ter a experiência visual e quase física para o mundo virtual, então a gente não pode negar que isso está existindo, mas como isso vai ser transmitido, como isso vai ser, como vai ajudar a construir a personalidade das crianças e dos jovens, eu acho que a gente está durante essa mergulhado, está que nem o Tux, mergulhado na experiência. Vai ter que sair, ir para a biblioteca para depois voltar e se sentir mais apto, porque é importante passar pela biblioteca, é importante passar pelo manuseio dos materiais, tanto de desenho quanto de leitura. Certo, e só ressaltando, né, que você está falando dessa questão da importância da internet, que nós estamos conversando agora, né, exatamente Isso. porque existe essa facilidade, né? Isso mesmo. Até pensei hoje. Olha, antigamente, ou eu teria que ir na entrevistadora, ou a entrevistadora teria que vir até mim. E no momento eu vou fazer online. Sabe que quando eu estava me preparando, eu tive esse pensamento mesmo. Exatamente, são, né, as facilidades e o saber usar, né? Olha lá. É, Eu queria que você falasse para a gente quais são, né, os escritores que te influenciam, né? Te influenciam, te é. influenciaram. Você já citou Então, alguns, né? eu citei alguns, que eu até posso nomeá-los aqui um pouco, que é o que eu li e que marcaram, não são todos, né? Mas o Ítalo Calvino, não é? O próprio Pirandello que eu falei, não é? O Guimarães Rosa, e o Eric Kandel, que é esse escritor que fala sobre a neurociência. Depois eu cito eu Ovidio, é porque eu sou psicanalista e a gente acaba lendo narcisismo, acaba lendo o mito de Narciso, acaba lendo o mito de Eros e Psique, acaba lendo alguns mitos, e aí eu transformei os mitos em pequenos versos, né? Mas também na minha vida, eu acho que eu li Dostoiévski, não é? Que também os irmãos Karamazov, que era muito importante. Cheguei a ler muito Simone de Beauvoir, vários livros dela. Então, acho que a minha formação ela é mais eclética nesse sentido, né? Eu li, deixa eu preciso pensar aqui, tem muita leitura também psicanalítica, né? Tem um escritor que eu gosto muito, que é inglês, que é o Ian McEwan, né? Até tem o livro dele aqui, a Balada de Adam Henry. Esse escritor, né, Ian McEwan, ele também, eu acho que ele é muito interessante, então ele também me estimulou muito a escrita. Tem também a Doris Lessing, que é uma escritora também que ganhou o prêmio Nobel, e também eu acho que eu gostei muito de ter, acho não, gostei muito da leitura. Também ela me estimulou a uma leitura mais, a uma escrita mais aberta. Ela não faz capítulo, ela faz um livro enorme, mas ela não se propõe a fazer a pontuação clássica. Uma história, um momento entra no outro, né? A história vai se continuando sem paradas de capítulos, né? Então, não sei, são esses que estão me ocorrendo agora. Certo. E você fala um pouco também, né, dentro do livro, que você traz um pouco também das viagens, né? Tem alguns É, textos que são relacionados a viagens que você fez, né? Conta pra é. gente. Não, então, antes, quando eu tinha esses projetos de viagens, que eu viajava até mais, antes de pandemia e tudo, eu achava que eu ia fazer um diário. Depois eu não conseguia. Quando eu voltava, é que eu conseguia escrever a minha experiência. Então, quando eu fui realmente para Israel, eu fiquei muito impressionada com Jerusalém, com a Galileia. E eu escrevi quando eu voltei.
A questão de Nova York, eu fui uma vez, duas vezes, três vezes. E eu fui contando, eu fui com um filho, com filha, com amiga, então eu fui contando os vários momentos que eu estive no Central Park, por exemplo, para poder relatar essa experiência de Nova York e esse o coração lá né, da cidade, o Central Park, né? Depois eu falo, então, quando eu fui para Lisboa, para Portugal, você sabe, o que eu falei no texto é uma verdade. Eu não tinha tanto essa noção de Portugal. A gente sabe do Portugal, tá lá, mas e quando eu cheguei em Portugal, que eu vi as construções, que eu vi a época medieval, que eu vi as ruas, eu fiquei tão impressionada que eu falei, não, isso merece uma escrita. Aí quando eu voltei também escrevi, sabe? Foi mais ou menos nesse ritmo, né? Não foi assim. E aí eu pus, porque eu acho que é uma maneira da gente compartilhar as viagens, né? Sim, sim, né? Eu acho que as viagens ela traz isso, né? De você tira a gente do conforto, né? Do nosso conforto É, aqui, e aí eu acho é, que surgem aí essas histórias que entram naquilo que você acabou dizendo, né? De ai, que vontade de compartilhar, né? E aí quando é, nasce o texto, que vontade de compartilhar esse texto, né? Porque é reviver essa viagem também, não é? é. E eu acho que eu coloquei muitas experiências que não eram tão cotidianas. Eu acho que eu tentei trazer a estrutura, né, dos lugares para poder descrevê-los, né? E as poesias, Suzana? Como foi que Olha, surgiu esse seu lado poético, né? esse lado poético, ele não é muito assim, eu não acho que é o meu melhor, mas tem duas dessas poesias que foram a Dor Lancinante e que foram estimuladas pela escrita do curso que eu fiz, né? Então, a voz, Dor Lancinante. Aí, mitos foi realmente quando eu tinha esses conceitos psicanalíticos e resolvi tentar escrever brevemente em versos. As raízes, eu tive perdas de amigos queridos, então eu acabei escrevendo. E então eu penso que daí eu tenho o mar e a voz, né? Não, o mar é só. Então, a voz. Eu acho que o mar foi uma experiência meio, não sei, vou te dizer, meio, não sei se mítica ou mística. Um dia eu sentei e escrevi. Não sei como que isso se deu, não sei nem te contar como isso se deu. E a voz também foi depois de leituras desse curso. Eu acho muito interessante assim ser estimulado por um tema e depois escrever sobre esse tema. Certo. Você falou que o mar, então, veio de uma experiência nova para você, que você não dá para nomear agora de que maneira, né? Não, É, mas e os outros escritos, né? De uma maneira geral, como que acontecem, né? Você tem uma maneira certa, um horário certo que você gosta de não escrever? tenho, não. Eu tenho um pouco até uma pessoa que leu o livro falou, eu tenho que ela sentiu isso, né? Uma senhora que é bem experiente, que me conheceu muito. Eu tenho um certo impulso. Aí, eu, por exemplo, se vai ter um encontro dos médicos escritores, e aí é um sarau, e aí eu me sinto impulsionada a escrever um tema. Daí eu escrevo, né? Eu sei que eu sou muito sintética. Depois eu jogo as ideias, depois eu tenho que rever, 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 até ficar o texto redondo. Alguns temas são dados, vamos ver se daqui a um mês a gente escreve sobre como foi Bondes. Por exemplo, tem o tema empatia, que eu fui chamada no hospital uma vez para falar sobre empatia. Falei sobre empatia do ponto de vista psicanalítico. Depois eu transformei para ser mais palatável no livro. Inclusão foi baseado num texto que eu apresentei num congresso, que era sobre aquele filme O Estranho, aquele, né? E aí eu fiz eu modifiquei também o texto, né?
Diálogo virtual e vida moderna. Vida moderna eu fui convidada a escrever. Diálogo virtual eu escrevi assim, me deu vontade de colocar no papel essa questão das gerações e de como que a internet está funcionando com a Ok, gente, né? certo. E aí, Suzana, você acha que o seu livro ele é para qual público? Existe um público específico? Olha, quando eu comecei, eu fiquei preocupada que pensaram que seria para público infantil, mas não é. Apesar de ter um boneco, esse boneco, ele é como se fala na psicanálise, um objeto que, que leva a pessoa a entrar em ir de encontro com alguns conhecimentos. Então, acho que é o público em geral, né? Adolescentes e adultos. Eu tive mais comentários dos adultos. Eu não tive ainda um público adolescente que tenha lido, né? Não sei se eles se interessariam ou se é muito pesado. Talvez tenha alguns temas que seja pesado. Certo. E aí você contou aqui para gente já, né, que você já se sente escritora, né? Depois da publicação das Aventuras do Tuques, você Comecei a me entrou, isso, você entrou realmente aqui no universo da literatura, né? é, E aí, quais são então os seus planos para o futuro, pensando nos próximos livros? então, mas como eu demorei muito tempo para escrever esse livro, eu penso, bom, agora eu preciso ser um pouco mais rápida, né? Então, mas para eu poder escrever, eu tenho que ter muitos argumentos, eu tenho que estar muito sólida do que eu vou falar. Então, eu tenho estudado, né, algumas questões, para poder posteriormente escrever, né? Acho que eu não vou nem poder falar aqui sobre o que eu tenho estudado, mas eu comecei a pegar outras áreas do conhecimento humano, mas eu não sei se eu consigo agora verbalizar, mas eu tenho um projeto ainda que está em movimento na minha cabeça, mas ainda não está definido, sabe? Eu, Tá, ok. eu acho que eu trabalho muito no nível, por isso que eu gosto do Freud, no nível inconsciente também, né? Tá bom, mas podemos esperar que vem coisa nova e vem outros livros aí pela frente. Eu pretendo, né? Já estou trabalhando nessa direção, né? E talvez contar com a Escortece de novo para me auxiliar na publicação, nas correções, né? Eh, Na maneira que vocês recebem o autor, que me encorajou muito, não me amedrontou. Eu tinha também um pouco de medo de entrar em contato com uma editora, como vai ser. E, pelo contrário, né, me senti aceita, me senti auxiliada. Então, eu vi a possibilidade, né? Vocês dão a possibilidade para que a gente possa publicar, para que o autor possa fazer a sua publicação, né? Ah, que ótimo isso, tá vendo? E está sendo uma delícia conversar com você, né? Mas a gente está chegando aí no finalzinho, né, da nossa entrevista. E eu queria que você deixasse, então, as suas considerações finais. Então, eu queria ler, posso ler um pedacinho aqui? Pode sim. Então, eu escrevi esse texto meio que também estimulada. Então, eu fiz um pequeninico conto, escutando sobre a escrita. Era uma vez um personagem que saltou da cabeça de seu autor e participou muito da escrita de sua história, assim como participou também de como os leitores comentaram suas peripécias. Essas experiências surpreenderam o autor. O personagem escutou relatos de uma variedade de leitores, uns favoráveis, outros nem tanto. Ele, entusiasmado, sussurrou suas palavras no ouvido do autor, que as ouviu bem atento. Muitos disseram que leram com grande avidez e viajaram durante esse processo. Até uma carta foi enviada para o personagem e ele apostou para o autor. Essa dizia que o leitor, durante seu passeio na leitura, sentia a expressão viva do autor na sua inventividade e com pitadas amorosas de sua pessoa.
Tudo isso mobilizou pensamentos reflexivos, dessa vez do autor, que foi tomado de surpresa com essas revelações. Escutando tantos relatos, sentiu-se uma outra perspectiva. Os leitores é que transmitiram suas vivências para seu personagem. E veio à sua mente a história de Alice através do espelho, de Lewis Carroll. Alice, dentro do espelho, do outro lado da imagem refletida, confronta-se com as movimentações em outras direções. Os leitores, tendo seu livro, dialogaram com seu personagem e transmitiram suas vivências para o próprio personagem. O autor então recebe também, estando de outro lado, pois o personagem saíra de sua mente e estava fazendo parte da mente dos leitores. Foi nesse momento que o autor encontrou um espelho e, ao ver sua imagem refletida, enxergou-se como um escritor. Aí tem o finalzinho. O escritor concluiu que as suas histórias mobilizaram uma leitura convidativa. Os leitores evoluíram junto com seu personagem e muito de acordo com os ambientes que transitou. Olha só, acabamos de ouvir aí, Esse- então, a Suzana Grunspoon, né? Esse texto não está no livro, é um texto novo, Não, né? eu escrevi ontem, Olha só, porque a gente ia falar hoje. aham, que bacana, que bacana. Então fica aí, né, mais uma vez o convite, né, para as pessoas que têm interesse em conhecer, né, um pouco mais da Suzana, das coisas que ela escreve. É só entrar lá no site das livrarias, né, e adquirir o livro, né? Suzana, um prazer conversar com você. Obrigada, para mim também. Espero Espero que venham outros e outros e outros e outros livros, tá ok? Que você continue passando aí para a gente, escrevendo essas histórias aí e passando essas Quero mensagens. agradecer você, Cristiane, e também toda a editora, por todo o auxílio que me deram para a gente poder até chegar nessa entrevista. Tá certo, então. Então, até Tá? a próxima. Até. Tchau. Obrigada.